Boa noite, tudo bem? Eu vim aqui me pronunciar nessa noite porque algumas pessoas estão me perguntando: nossa, Pri, você tem postado tantos lutos esses dias, né? Tantas pessoas que você tem colocado nos status, né? Que estão partindo, né? Precocemente. E eu tenho refletido muito sobre esse assunto. E depois de ter falado com uma pessoa muito querida, agora no início da noite, eu senti no meu coração de gravar esse vídeo. Porque todos esses acontecimentos trazem algumas reflexões para nós. E realmente, de 5 meses para cá, eu tenho perdido muitas pessoas queridas, né? E a gente sabe que a única certeza que a gente tem nessa vida é que quando a gente nasce, a gente vai morrer um dia. E a morte, ela é uma fila invisível que a gente não consegue enxergar. Mas todos os dias, senhas estão sendo chamadas, né? Pessoas estão sendo recolhidas. Novos, velhos, crianças, todos os dias, o tempo todo. E quando isso começa a acontecer perto da gente, né, com pessoas próximas da gente, a gente começa a refletir sobre a vida. Porque a gente está aqui hoje e a vida é tão incerta. A gente não sabe quando vai ser a última vez que a gente vai abraçar alguém, que a gente vai ouvir a voz de alguém, né? Vai ter aquele dia que a gente vai acordar pela manhã, a gente vai escovar o dente pela última vez, a gente vai pentear o cabelo pela última vez, a gente vai trabalhar pela última vez e a gente nem vai voltar para casa. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é para onde eu vou depois disso. Porque a Bíblia fala que o Senhor tem preparado um lugar para nós. Aqui em João, no capítulo 14, versículo 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus, Ele tem preparado um lugar para nós. Ele é o nosso Pai. Ele sabe o dia e a hora de cada um. Lá em Salmos diz que o Senhor nos conhece quando nós éramos uma criatura informe, ou seja, quando nós éramos um embriãozinho. Salmos diz que o Senhor já tinha toda a nossa história escrita. Ele sabia o dia que nós iríamos nascer, e Ele sabe o dia que nós vamos morrer. Só que as coisas não acabam na morte, acaba depois disso. Como que vai ser o depois? Onde nós vamos passar a eternidade? Eu estou um pouco nervosa para falar sobre esse assunto, mas a gente tem que refletir realmente, porque Jesus está voltando. Diante de tantas atrocidades, de tantas coisas que nós temos acompanhado nas redes sociais, nós não podemos ter dúvida da volta de Cristo. E Ele está vindo recolher os seus. Algumas pessoas já partiram com Ele, já partiram para a eternidade. E nós que ficamos aqui precisamos estar alertas, precisamos estar atentos. O que é que nós estamos fazendo com a oportunidade que Deus está nos dando? E eu não estou falando isso para você ficar enfiado dentro de uma igreja. Porque nem todos que estão dentro da igreja estão cumprindo a palavra do Senhor conforme Ele quer. Estar na igreja não significa estar salvo. Nós precisamos sim nos reunir com o corpo de Cristo, nos fortalecer com as pessoas de Deus, estarmos na casa de Deus, mas não é estar na igreja, é ser igreja, é cumprir os mandamentos do Senhor, conforme a palavra de Deus nos ensina. Ele não quer religiosos, Ele quer seguidores,
que sigam e que deixem as suas marcas aqui na Terra. E quais são as marcas que eu tenho deixado aqui? Porque o fato de eu frequentar uma igreja não significa que eu sou igual a Jesus, que eu estou cumprindo os mandamentos de Jesus. Então nós precisamos refletir se nós estamos em concordância, se nós estamos de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Nós não é para a gente estar se preparando, é para a gente estar preparado para a volta de Jesus. Preparado para a morte mesmo. A gente vai dormir hoje, a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Talvez você vai ver alguém hoje, você vai ver alguém amanhã, e a semana que vem você não vai ver mais. E reflita sobre isso. Qual a importância você tem dado às pessoas que estão à sua volta? Será que você não tem deixado o orgulho tomar conta do seu coração? E tem perdido oportunidades que são únicas e talvez você não vai ter mais? Eu estou falando para mim. Eu sou muito intensa. Eu amo, eu abraço, eu beijo, eu tiro fotos, eu faço filmagens. Porque eu sempre falo para as pessoas que estão comigo. Eu quero deixar as marcas de Cristo por onde eu passar. E quando eu partir daqui, eu quero que as pessoas lembrem da Priscila que servia a Jesus, aquele Jesus lindo, fofo e cheiroso, e que eu deixei as marcas dele por aqui, por onde eu passei. Então nessa noite eu quero falar para você, prepara a sua mala de viagem. Eu trabalho no aeroporto e existem algumas restrições, né? Para quem viaja de avião sabe do que eu vou falar. Do que carregar na mala, do que levar na mala. Objetos cortantes, perfurantes, pontiagudos, né? Algumas coisas você não pode carregar na mala. E se você levar essas coisas na mala, você vai ter que tirar e vai ter que descartar. E eu falo pra você nessa noite, o que você tá carregando na sua mala de viagem? Porque a vida é uma viagem. A gente não sabe quanto, né, tempo vai durar as nossas férias aqui, a nossa passagem aqui. Mas o que eu tô carregando na minha mala? Orgulho, mentira, adultério, acusações, pecados ocultos, vícios. O que tem dentro dessa mala que não vai embarcar com você quando você partir daqui? Então, faça uma reflexão comigo nessa noite. Verifica a sua mala e deixa ela pronta. Como eu sempre falo para as pessoas que andam comigo, esteja com o passaporte carimbado para ir para o céu. Porque a qualquer momento o Senhor vai nos chamar. E além do passaporte carimbado, eu quero estar com a minha mala pronta. Com amor, com a obediência e com a certeza da minha salvação. Que eu vou partir dessa terra, mas eu vou me encontrar com o Senhor Jesus na morada celestial. Ele disse que ia nos preparar um lugar. Lá não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter choro. As ruas serão de ouro e de cristal. Por isso não ajunte tesouros aqui na terra. Desfruta sim do melhor dessa terra, coma do melhor dessa terra. Desfrute do suor do teu rosto, de tudo aquilo que Deus tem te dado. Mas não esquece que o principal é Jesus. E a sua palavra diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor, Ele nos dá 24 horas por dia. Para vivermos, para fazermos tudo aquilo que nós temos que fazer no dia a dia. Quanto tempo nós temos tirado para o Senhor? Em oração, em devoção, em gratidão? Começa hoje, antes de dormir, faz uma oração. Quando você estiver dirigindo, ora. Quando você estiver tomando o seu banho. Eu falei esses dias para uma pessoa que até para defecar, fazer as suas necessidades fisiológicas, seu xixi, seu cocô, a gente tem que agradecer a Deus. Algumas pessoas estão usando uma bolsinha de colonoscopia. Algumas pessoas estão com uma sonda na uretra. E nós estamos fazendo isso e não damos importância. Porque é rotineiro, é comum, é normal. Mas algumas pessoas queriam essa nossa rotina. Desejariam esse detalhe que muitas das vezes nós não damos valor. Então,
Quando você abrir os olhos ao acordar pela manhã, agradece a Deus pela oportunidade de viver. Respira fundo e agradece pelo fôlego de vida. E vamos ser mais gratos, mais amorosos, mais empáticos. Vamos preparar a nossa mala para nos encontrarmos com o Senhor e tirar dela tudo aquilo que não vai entrar no céu. A palavra de Deus é a bússola. Nela se encontra a receita de tudo aquilo que agrada e que não agrada ao Senhor. Então busque Ele. Ele nos ama. Ele está de braços abertos, nos esperando todos os dias. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Que Deus console os corações das pessoas enlutadas, das pessoas que estão passando por momentos e provações difíceis. Talvez pessoas do teu lado precisando de um abraço, de uma palavra amiga. Seja empático. Cuidado com aquilo que você tem plantado. A colheita, ela é certa. Tudo que eu planto eu vou colher. Então planta o amor. Planta o perdão. Seja mais amoroso. A palavra de Deus fala que os 10 mandamentos se resumem em um. O amor. Se eu cumprir os 9 mandamentos e não cumprir o amor, eu não cumpri nada. Então vamos parar de ser religioso. Vamos ser pequeninos cristos, deixar as marcas de Cristo e usar o exemplo dele para sermos como ele foi. Ele é o nosso Pai, ele está nos vendo, está nos acompanhando todos os dias e nos dando a chance de sermos melhores. Deus abençoe você. Boa noite.